Ele piscou os olhos, confuso, ainda enrolado nos lençóis da cama de hóspede na casa vazia em Lisboa, onde estava a tomar conta enquanto a família do seu melhor amigo viajava. Mas ali, à entrada, não era o amigo nem a mãe dele, era Rui, o pai, que devia estar em negócios no Porto por mais 2 semanas, com uma mala caída ao chão e o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. "O que estás a fazer aqui?", murmurou Rui, a voz rouca de fadiga, mas os olhos fixos em Diogo como se o reconhecessem de uma vida anterior. Diogo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele próprio mal conseguia explicar por que razão o coração batia descompassado ao ver aquele homem que sempre admirara de longe. Naquele instante, sem palavras trocadas, algo invisível quebrou-se entre eles, e Diogo soube que a casa já não seria a mesma. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão silenciosa. Diogo, estudante de arquitetura de 23 anos, aceitara o favor de tomar conta da casa para escapar ao seu próprio apartamento partilhado, onde as discussões com o companheiro de quarto sobre a sua orientação sexual o deixavam exausto. A família de Miguel, o seu melhor amigo desde o secundário, era como uma segunda família para ele, a mãe acolhedora, o pai distante mas respeitado, um empresário bem-sucedido na área de importações. Rui, aos 48 anos, regressara cedo devido a um escândalo no trabalho, um parceiro de negócios traíra-o, levando a uma perda financeira que ameaçava a estabilidade da família. Ele não contara a ninguém, nem à mulher nem ao filho, que estavam a desfrutar de férias no Algarve. "Preciso de tempo para pensar", dissera Rui a Diogo naquela primeira noite, sentando-se à mesa da cozinha com uma garrafa de vinho tinto. Diogo, sem saber o que fazer, juntou-se a ele, e a conversa fluiu como um rio represado. Rui falou da pressão de ser o provedor, das expectativas sociais em Portugal, onde um homem da sua idade devia ter tudo resolvido: casamento estável, carreira impecável, filhos heterossexuais. Diogo escutou, partilhando aos poucos as suas próprias lutas, a rejeição sutil da família conservadora no interior, os olhares julgadores na universidade quando assumira ser gay. Pela primeira vez, Rui sentiu-se ouvido, e Diogo viu além da fachada do homem forte um ser vulnerável, cujas rugas contavam histórias de sacrifícios. À medida que os dias passavam, a convivência forçada revelava camadas inesperadas. Rui, habituado a comandar reuniões e a esconder emoções, encontrava em Diogo um ouvinte sem julgamentos. Eles cozinhavam juntos, Rui ensinava receitas tradicionais como o bacalhau à Brás, enquanto Diogo improvisava com toques modernos. Mas sob a superfície, crescia uma atração que nenhum dos dois ousava nomear. Diogo notava os olhares prolongados de Rui quando ele se esticava para alcançar algo na prateleira, e Rui sentia um desconforto crescente ao ver Diogo de calções curtos no jardim, regando as plantas. "Isto é ridículo", pensou Rui uma noite, sozinho no quarto, recordando o seu casamento de 25 anos com Maria, que sempre fora mais uma parceria do que paixão. Ele amava a família, mas questionava se alguma vez sentirá algo verdadeiro. Diogo, por seu lado, lutava com a culpa. Miguel era como um irmão, e Rui era o pai dele. Como poderia trair essa confiança? No entanto, numa tarde chuvosa, quando Rui desabafou sobre o medo de falhar como pai, Miguel, aos 22 anos, seguia os passos dele nos negócios, mas Rui via nele a mesma rigidez que o aprisionava. Diogo tocou-lhe no braço num gesto de consolo. O toque durou mais do que devia, e ambos recuaram, o ar carregado de eletricidade. Aquela noite, Diogo não conseguiu dormir, debatendo-se com o dilema moral: aproximar-se seria egoísmo, mas ignorar os sentimentos seria negar a si próprio. A pressão social começava a infiltrar-se. Diogo recebia mensagens de Miguel, perguntando se tudo corria bem na casa. "O pai ligou-te?" "Ele está estranho ultimamente", escreveu Miguel. Diogo mentiu pela primeira vez, dizendo que não o vira. Rui, entretanto, evitava chamadas da mulher, alegando problemas de sinal. Ele sabia que o regresso da família se aproximava, e com ele, a necessidade de decisões. Numa caminhada pelo bairro Alto, sob as luzes da cidade, Rui confessou: "Sinto-me preso numa vida que não escolhi inteiramente." Diogo, encorajado pelo vinho partilhado num bar, respondeu: "Todos temos escolhas, mas o preço é alto." Ali, num momento de vulnerabilidade, os seus olhares cruzaram-se de forma inequívoca, e Rui sentiu um puxão que o aterrorizava. De volta à casa, a tensão culminou numa discussão acalorada sobre lealdade. "Tu és jovem, Diogo, podes viver abertamente." "Eu tenho uma família a proteger", disse Rui. Diogo rebateu: "Proteger ou esconder-se atrás dela?" As palavras feriram, mas também libertaram algo. No final do dia, Rui sentou-se sozinho no sofá, questionando se valia a pena sacrificar a felicidade pessoal pela imagem perfeita. Diogo, no quarto, chorou pela primeira vez em anos, sentindo o peso da solidão que o acompanhava desde a adolescência.
O primeiro file terminava com eles a evitarem-se, mas o laço invisível apertava-se. Os dias seguintes intensificaram o conflito interno de ambos. Rui acordava cedo, saía para caminhadas longas pelo Tejo, tentando esclarecer a mente. Ele recordava a juventude, quando reprimira traços semelhantes por medo do julgamento na sociedade portuguesa conservadora dos anos 80. Agora, aos 48, com uma carreira em risco e uma família que dependia dele, admitir sentimentos por Diogo parecia um ato de autodestruição. Diogo, por sua vez, mergulhava nos estudos, desenhando projetos arquitetónicos que simbolizavam liberdade, edifícios abertos, sem paredes opressivas. Mas cada traço lembrava-lhe Rui, a solidez, a complexidade. Uma noite, ao encontrar Rui na varanda a fumar um cigarro, hábito que abandonara há anos, Diogo aproximou-se. Não devias fazer isso, disse suavemente. Rui sorriu amargamente, há tantas coisas que não devia. A conversa derivou para memórias. Rui falou do pai rigoroso, que o forçara a casar jovem para endireitar a vida. Diogo partilhou a rejeição da mãe quando saíra do armário aos 18, levando-o a mudar-se para Lisboa. Pela primeira vez, tocaram no tema proibido, a atração mútua. Isto não pode acontecer, murmurou Rui, mas a mão dele roçou a de Diogo, enviando ondas de calor. A família de Rui começava a suspeitar. Maria ligou, preocupada com o silêncio dele. Estás bem? Miguel diz que o Diogo está aí sozinho. Rui mentiu, dizendo que chegara apenas para verificar algo no escritório. Mas a mentira pesava, erudindo a sua integridade. Diogo, sentindo a culpa, considerou ir embora, mas uma mensagem de Miguel deteve-o. Obrigado por ficares, mano. O pai precisa de espaço, ele anda estressado. Ironia cruel, pensou Diogo. Numa tarde, eles decidiram confrontar o elefante na sala. Sentados no jardim, Rui admitiu, sinto algo por ti que nunca senti por ninguém. Diogo, coração acelerado, respondeu, eu também, mas e a tua família? E Miguel? A discussão escalou, Rui defendeu a lealdade, Diogo argumentou pela autenticidade. Viver uma mentira magoa mais do que a verdade, disse Diogo. Rui, furioso, saiu de casa, deixando Diogo sozinho com os pensamentos. Ao regressar horas depois, encontrou Diogo a arrumar as malas. Não vás, pediu Rui, a voz quebrada. Diogo parou, então o que fazemos? Naquela noite, partilharam um abraço que era mais do que consolo, um reconhecimento mútuo de desejo, mas sem ultrapassar limites físicos, pois o medo era maior. A sociedade portuguesa, com as suas raízes católicas e tradições familiares, amplificava o drama. Diogo recordava amigos que perderam empregos por serem abertamente gay. Rui pensava em colegas que o ostracizariam se soubessem. Num jantar improvisado, Rui abriu uma garrafa de vinho do Douro e confessou medos profundos. Se eu assumir isto, perco tudo, a mulher, o filho, o respeito. Diogo rebateu, mas ganhas a ti mesmo. As palavras ecoaram, levando a uma noite de reflexões. No dia seguinte, uma chamada de Maria anunciou o regresso antecipado. Chegamos amanhã. Pânico instalou-se. Rui e Diogo passaram as horas finais em conversas intensas, debatendo escolhas morais. Trair a família é errado, disse Rui. Diogo contrapôs. Negar o amor é trair a alma. A tensão culminou num momento de proximidade emocional, onde lágrimas foram derramadas. Diogo sentiu o preço, a amizade com Miguel em risco. Rui via o abismo, divórcio, escândalo. Ao anoitecer, decidiram temporariamente ignorar, mas o laço fortalecera-se, preparando o terreno para traições inevitáveis. Miguel ligou a Diogo naquela noite. Ei, o pai está aí. Ele não atende. Diogo, coração apertado, mentiu novamente. Não, deve estar ocupado. A mentira doía, mas protegia o segredo. Rui, ouvindo, sentiu gratidão misturada com culpa. Eles passaram a noite acordados, falando de futuros alternativos, um onde Rui se assumisse, outro onde Diogo seguisse em frente. Mas a realidade batia à porta. No final do file, com a família a chegar, Rui tocou no rosto de Diogo. Obrigado por me fazeres questionar. Diogo sorriu tristemente. O preço é alto para nós dois. A chegada da família foi um choque de realidade. Maria e Miguel entraram cheios de energia, malas cheias de souvenirs do Algarve. Surpresa! Voltámos cedo, exclamou Maria, abraçando Rui, que forçou um sorriso. Miguel deu um murro amigável no ombro de Diogo. Obrigado por tomares conta, irmão. Diogo assentiu, evitando o olhar de Rui. A casa, outrora refúgio, tornara-se um campo minado. Durante o jantar,
conversas banais mascaravam atenção. Maria falava das praias, Miguel dos planos para a universidade. Rui e Diogo trocavam olhares furtivos, cada um carregando o peso do segredo. Naquela noite, Diogo decidiu ficar mais um dia, alegando trabalho pendente. Mas sozinho no quarto, debateu-se, fugir ou enfrentar. Rui enfrentava o seu próprio inferno. Maria notou a distância dele. Estás diferente, amor. Ele atribuiu ao stress do trabalho, mas a mentira corroía-o. No momento a sós com Diogo na cozinha, sussurrou, não aguento mais. Diogo, olhos marejados, respondeu, então escolhe. A pressão familiar intensificou-se quando Miguel confidenciou a Diogo, o pai anda estranho desde que a mãe falou em renovar votos. Acho que ele tem medo de envelhecer. Diogo sentiu uma facada, a lealdade ao amigo colidia com os sentimentos por Rui. Sociedade entrava em cena, num almoço familiar, um tio conservador visitou, comentando notícias sobre casamentos gay. Isso é contra a natureza, graças a Deus Portugal ainda valoriza a família tradicional. Rui calou-se, mas Diogo viu a dor nos olhos dele. Mais tarde, Rui desabafou, ele tem razão. Somos monstros. Diogo rebateu, não, somos humanos. O conflito escalou com uma traição involuntária. Miguel encontrou uma mensagem no telemóvel de Diogo, uma nota para si mesmo sobre sentimentos por Rui. O que é isto? Perguntou Miguel, chocado. Diogo gaguejou, mas Miguel explodiu, pelo meu pai. És louco. A discussão atraiu Rui, que tentou acalmar, mas Miguel acusou, vocês os dois. Isso é nojento. Maria, ouvindo, entrou em pânico, o quê? A família desmoronou ali. Maria chorou, sentindo-se traída, Miguel saiu furioso, jurando nunca perdoar Diogo. Rui, no centro, defendeu, não aconteceu nada físico, mas sim, sinto algo. As palavras foram uma bomba. Maria questionou o casamento, há quanto tempo mentes? Rui admitiu repressões antigas, levando a uma noite de acusações. Diogo, culpado, ofereceu-se para ir embora, mas Rui deteve-o, fica, precisamos resolver. Os dias seguintes foram de danos. Miguel evitou Diogo, a amizade quebrada. Maria consultou um terapeuta, debatendo divórcio. Rui enfrentou o preço, perda de respeito familiar, potenciais impactos no negócio. Diogo sofreu com o isolamento, amigos comuns saíram com Miguel. Num confronto privado, Miguel disse a Diogo, traíste-me. Diogo rebateu, o amor não é traição. Mas o dano estava feito. Rui, numa decisão controversa, escolheu falar abertamente com a família, preciso viver a verdade. Maria, magoada, concordou em separação amigável, mas Miguel resistiu. O file terminava com Diogo questionando se valer a pena, a liberdade custar amizades e estabilidade. A separação de Rui e Maria progrediu, mas com custos elevados. Advogados envolvidos, partilha de bens, Rui perdeu metade do património, afetando o negócio. Miguel, furioso, mudou-se para um apartamento, cortando contato com o pai. Escolheste o miúdo em vez de nós, acusou. Rui, devastado, questionava a escolha, felicidade pessoal versus dever familiar. Diogo, agora namorado oficial, apoiava, mas sofria com o ostracismo. Na universidade, rumores espalharam-se, aquele que destruiu uma família. Amigos afastaram-se, deixando-o isolado. Num evento social em Lisboa, um antigo colega de Rui comentou, ouvi dizer que viraste do avesso. Cuidado, a sociedade não perdoa. Rui ignorou, mas as palavras feriram. O relacionamento aprofundou-se em meio ao caos. Eles mudaram para um pequeno apartamento no Chiado, longe da casa familiar. Conversas noturnas exploravam danos, Rui lamentava magoar Maria, Diogo a perda de Miguel. Uma reconciliação tentativa com Miguel falhou, ele recusou, chamando Diogo de oportunista. A dor culminou numa crise, Rui, pressionado por credores devido à perda financeira, considerou voltar atrás. Talvez deva pedir perdão a Maria, disse. Diogo, ferido, argumentou, isso seria outra mentira. A discussão escalou para uma separação temporária, Diogo voltou ao seu apartamento, questionando se o amor valia o sofrimento. Sociedade amplificava, artigos em jornais locais sobre divórcios gay causavam debate, com conservadores condenando. Rui perdeu clientes, forçando-o a vender ações. Diogo enfrentou bullying online, anónimo chamando-o de destruidor de lares. Num momento de fraqueza, Diogo encontrou Miguel num café, desculpa, mas amo teu pai. Miguel rebateu, amor. Isso é egoísmo.
A conversa plantou sementes de dúvida. Rui, sozinho, sofreu um colapso emocional, hospitalizado por stress. Diogo correu para o lado dele, reconectando-os. Não te abandono, prometeu. Mas o preço? Rui perdeu o filho temporariamente, Diogo a inocência. Altotrão se aproximava com uma escolha final, persistir ou render-se. A recuperação de Rui trouxe clareza. No hospital, ele decidiu lutar pela família fragmentada. Ligou a Miguel: filho, errei em esconder, mas não em amar. Miguel, relutante, concordou em conversar. Maria, já em nova vida, desejou felicidade. Diogo e Rui reconstruíram, mas com cicatrizes. Eles participaram em grupos de apoio LGBT em Lisboa, encontrando solidariedade. Miguel, aos poucos, aceitou. Uma reunião familiar tensa levou a lágrimas e perdão parcial. Ainda dói, mas entendo, disse Miguel. Diogo reconquistou a amizade, embora alterada. O relacionamento floresceu, mas com lições. A autenticidade custa caro, mas liberta. Anos depois, Rui refluiu negócios menores, priorizando vida pessoal. Diogo formou-se, projetando espaços inclusivos. Eles casaram numa cerimónia discreta, simbolizando vitória sobre preconceitos. Mas o passado assombrava, perdas financeiras, relações tensas. A história terminava com eles na mesma praça de Lisboa, mãos dadas, questionando escolhas. Foi certo priorizar o amor pessoal sobre o dever familiar,